Ai pessoal, de boas, olha só quem está de volta. Então sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Espero que gostem dessa teoria. Então vamos começar. A teoria a seguir é baseada em fatos reais. Caralho! Se você é uma pessoa facilmente impressionável, eu não recomendo que assista esse vídeo. Por favor, não faça isso. Se você postar esse vídeo, é capaz de você ser preso. Acha que eu tô brincando? Porra! Oh shit, here we go again. Bom, nessa teoria eu irei pular esse início, já que não serve de nada mesmo. Afinal eu irei para outro mundo. Puta clichê do caralho, mas fazer o quê? Essa é a maneira normal de se fazer isso, então não temos escolhas. Eu só peço para que eu não vá para um mundo coloridinho, senão eu vou matar todos que tiverem em minha volta. Pronto, falei. Agora eu preciso apenas de algumas ferramentas para fazer meu pedido ao todo-poderoso Deus dos Izekais, filho de uma pura mulher brasileira. Acharam que eu iria falar outra coisa, né? Não. Ué, não é pinga não? Mas tio Hazuki, você precisa primeiro resolver todos aqueles problemas. Se você não fizer nada, Chico Preto vai vir te pegar. Bom, então eu não tenho muitas opções, porém eu vou escolher ir para outro mundo, e Chico Preto que se foda pra lá. Eu quero ir, não pela diversão ou ter poderes e sim para não precisar trabalhar. Tome no cu. Trabalhar é um caralho, eu tô puto só de falar. É melhor me conter, senão vai ser uma hora de teoria só falando sobre o quão ruim é acordar cedo para ir trabalhar e ganhar uma miséria. Fazer o quê? É rir para não chorar? Então vamos lá, falta pouco para o Deus dos Izekais aparecer. Tomara que ele seja zica e me mande para um lugar foda, senão ferrou de vez. Então em meio à luz surge uma entidade e ela se chamava Jim Edinaldo Pereira. Então é você quem está querendo ir para outro mundo. Mas já vou avisando, os mundos são aleatórios. Então você pode acabar em algum lugar inesperado. Vai querer continuar? Porra, Edinaldo, eu quero ir para o mundo de Dragon Ball Z. Será que tem como desenrolar aí pra mim? Beleza, mano. Mas você precisa cumprir os requisitos para ir. Mas já que você é um bom freguês do meu bar, eu vou fazer essa por conta da casa. E só mais uma coisa. Vou comer um pedaço do céu. Pronto, já me alimentei. Agora vamos começar. Tá. Isso foi estranho, mas o que importa foi que deu certo, então não há mais tempo a perder. Enfim. Depois de tudo isso, finalmente eu acordei em um lugar desconhecido, e minha aparência se assemelha muito ao Goku, e assim como ele eu também sou um Saiyajin, e como eu sei disso é simples, por causa dessa cauda aqui. Então eu andava por aquele lugar, até que eu era cercado por alguns soldados, que ficam me provocando. Mas com apenas um sorriso eu elevo meu ki, fazendo seus rastreadores explodirem, deixando todos em choque. Porém eu apenas ignorava, pois eles eram pobres coitados. Então eu prosseguia andando, até que eu chegava em uma espécie de quartel-general. Mas antes de entrar eu via o Vegeta, e tem um Nappa. Então Nappa me via e vinha até a mim. Ele falava que o Raditz foi morto em combate em um planeta chamado Terra. Eu fico um pouco surpreso com isso, e eu pergunto, quem foi que matou o Raditz? Porém Nappa falava que ainda não tinha informação sobre quem foi.
Então Vegeta chamava o Nappa e eles partiam para a Terra. Então enquanto isso, eu me sentia um pouco estranho, por estar irritado pela morte do Raditz. Então um dos soldados vinha em minha direção e me passava algumas coordenadas de um lugar específico. Eu falava que eu não recebo ordens de ninguém, mas o soldado insistia para que eu vá para o local ordenado. Então eu penso melhor e vou até uma das naves. Mas antes eu falo para aqueles soldados de antes, que venham comigo, eu tenho alguns assuntos a tratar com vocês. Então sem muitas escolhas eles vêm comigo, e as coordenadas irá me levar até um planeta qualquer. Então eu partia. Enquanto isso, Vegeta e Nappa ainda estavam no espaço, enquanto que Goku e os outros se preparavam, pois Raditz tinha informado sobre outros Saiyajins que iriam chegar em breve. Então eu chegava até o planeta designado, e a missão era simples, exterminar todos os seres daquele mundo. Eu dou a ordem para os soldados avançarem enquanto eu apenas ficava observando. Então em meus pensamentos eu falava que isso era entediante, mas de surpresa um dos seres daquele planeta passou despercebido e ele estava vindo em minha direção, porém com apenas um movimento eu o matava facilmente, e isso deixava os outros guerreiros desse planeta sem esperanças, pois aquele quem eu acabei de matar era o guerreiro mais forte desse planeta. Então eu ficava rindo, enquanto dizia para deixarem esse planeta, se quiserem sobreviver, caso contrário eu não irei ter pena. Vou contar até 3. 1, 2. Mas antes, um deles gritava ao longe dizendo que tinha algo para dar em troca. Eu fico interessado e pergunto, e então o que seria? Então o ser fala que nesse lugar existe uma árvore que dá um fruto chamado de fruta do poder. Ela simplesmente aumenta a sua força conforme você as come. Eu fico bastante empolgado com isso, peço para que ele traga uma dessas frutas. Porém ele fala que não podia ir atrás pois a árvore está localizada em um lugar de difícil acesso. Então eu me irrito com isso e falo para ele me dizer onde ela está. Então ele me guiava pelo local em busca dessa tal fruta do poder. Então enquanto isso, Vegeta e Nappa chegam à Terra. Dessa vez eles foram bem mais rápidos que um normal. Ao saírem eles notam que esse planeta é bastante valioso e os seus habitantes são incrivelmente fracos. Nappa se vê e ele faz um ataque de Ki, que simplesmente evapora uma cidade inteira. Então enquanto Nappa fazia a limpa no lugar, Vegeta descobre a posição de alguns dos guerreiros mas ainda assim, eles eram muito fracos. Porém Vegeta e Nappa vão até o lugar que o rastreador está mostrando. Daí Piccolo, Gohan, Kuririn e os outros sentiram o Ki dos Saiyajins que acabam de chegar. Enquanto isso, eu adquiria a fruta do poder, e com ela eu sentia a minha força aumentando mais e mais, até que uma aura negra cobria todo o meu corpo, e isso me fazia ficar cada vez mais forte. Então eu falo que isso é incrível, essa fruta parece ter um efeito aprimorado em Saiyajins. Então eu terminava de comer, e para testar a minha força ainda mais, eu elevava o meu Ki fazendo todo aquele planeta tremer. Então eu agradecia por me mostrarem algo tão especial, e eu saía daquele planeta sem fazer mais nada. Os soldados me falavam que o Lord Frieza não vai gostar nada disso que você fez. Então eu apenas estendia a minha mão em direção a eles e falava, não se preocupem com isso, vocês não vão falar nada para ninguém. Então uma rajada de Ki acontecia, e instantaneamente todos eles eram reduzidos a cinzas. Então eu entrava na minha nave com as coordenadas do planeta Terra, e eu estava levando comigo um pequeno estoque de frutas do poder, já que aquela árvore era a última que existia naquele planeta. Então eu saía daquele planeta, e eu partia em direção da Terra. Enquanto isso, Vegeta e Nappa ficam perdidos, pois os rastreadores não estavam funcionando corretamente. Então Vegeta falava que os guerreiros que mataram o Raditz devem estar por perto. Então Vegeta falava para Nappa, dá um pequeno motivo para os guerreiros virem até nós. Então Nappa dá um grande sorriso, e ele simplesmente devastou mais uma cidade, e com isso os guerreiros não viam outra opção a não ser ir até eles. Então o rastreador de Vegeta detectava que os guerreiros estavam se aproximando. Então com isso, Vegeta fala que conseguiu um sinal deles. Então Vegeta e Nappa voavam em alta velocidade para o local onde estavam Piccolo, Gohan e os outros. Então Piccolo fala que a energia desses Saiyajins é enorme, temos que ter cuidado. Porém Gohan e Kuririn conversavam normalmente, até que Vegeta e Nappa chegam. E com isso Nappa falava, foram vocês que mataram o Raditz. Então Piccolo dava um sorriso. Então Vegeta falava para Nappa plantar os Saibamas. Então Nappa plantava os cearenses no chão. Então Piccolo e os outros não entendiam o que realmente era aquilo. Então após finalizar, os Saibamans aparecem e demonstram um pouco de seu poder, destruindo algumas rochas que estavam por perto.
Com isso, Piccolo, Gohan e Kuririn ficam surpresos pelas criaturas terem um ki bastante poderoso. Mas sem perder mais tempo, Vegeta dá ordem para os Saibamas atacarem. Então Piccolo, Kuririn lutam com tudo, e em seguida Yamcha, Tenshinhan e Caos. Vegeta apenas observa, enquanto que Nappa fica surpreso pois os Saibamas tinham um poder de luta equivalente ao de Raditz. Então pouco a pouco os Saibamas eram derrotados, mas em meio àquilo tudo uma explosão acontecia, e quando se deram conta, Yamcha estava morto, isso deixava os guerreiros em choque. Então Vegeta se lembra sobre algo que o Raditz tinha informado, e era sobre as esferas do dragão. Então enquanto isso, Kuririn se irritava e lançava uma bola de energia, que ele a controlava e fazia ela se dividir matando vários Saibamas de uma vez. Porém um consegue fugir. Em seguida ele atacava o Gohan que estava distraído. Porém, Piccolo protegia o Gohan, e dava um socão no cearense, e em seguida lança um poder pela boca mesmo. Então após Vegeta lembrar sobre as esferas, Vegeta perguntava aonde que estavam as esferas. Porém ninguém respondia, então Vegeta dá ordem para o Nappa lutar. Então Nappa ficava bastante empolgado, apenas observando quem seria o seu oponente. Então ele encara o Kuririn e Nappa partia para cima de Kuririn. Porém Piccolo se põe na frente e manda uma onda de ki psíquico, porém Nappa é bastante rápido e ele desvia facilmente. E em seguida ele aparecia e desaparecia rapidamente e em seguida dava um chute no estômago de Piccolo, o lançando para longe. E em seguida Nappa se concentrava emanando o seu ki maligno, e todos ficam assustados, enquanto que a terra tremia diante de Nappa, revelando a sua forma vulcano, onde seu corpo era coberto por um ki extremamente poderoso. E em seguida Nappa atacava o Tenshinhan, que tentava se defender, porém ao Nappa encostar em sua mão, Tenshinhan sentia uma dor imensa, e em seguida Nappa continua com seu ataque, mas dessa vez ele consegue acertar em cheio, fazendo o braço ser decepado. Com isso Tenshinhan tenta se afastar e em seguida lança um ataque de ki, porém Nappa é veloz e simplesmente antes de Tenshinhan lança seu ataque, Nappa voa em direção a ele e lhe dava um chute, fazendo Tenshinhan cair no chão. Então vendo isso Caos pega o Nappa desprevenido e agarra às suas costas. Nappa tenta se soltar mas não conseguia. Então uma explosão acontecia. Porém em meio àquela explosão, Nappa saía sem nenhum arranhão. Então Tenshinhan lamentava o sacrifício de Caos, enquanto que Kuririn e Piccolo estavam lutando contra o Nappa. Então Tenshinhan se posiciona e aproveitando que o Nappa estava distraído lutando contra o Piccolo e Kuririn, Tenshinhan ataca o Nappa com seu ki Koda. Então uma enorme energia era lançada e acertava o Nappa em cheio, deixando até o Vegeta surpreso. Então uma grande explosão acontecia. Porém, em meio àquela explosão, mesmo levando o ataque em cheio Nappa ainda estava de pé, e isso deixava todos surpresos com sua resistência. Então Tenshinhan também morreu, já que ele deu sua vida nesse ataque. Então vendo isso, Kuririn se prepara para lançar o seu ataque especial, fazendo Nappa parar o seu ataque, e em seguida Kuririn carregava a energia ao máximo e então ele lançava o seu ki em Zan. Porém Nappa ficava parado, e ele se preparava para receber o golpe, até que Vegeta falava para o Nappa desviar, então Nappa desviava por pouco, e seu rosto ainda foi atingido de raspão. Vegeta falava o quanto, você é idiota Nappa. Então Nappa ficava irritado com isso, e ele partia com tudo para cima de Kuririn. Porém Piccolo ainda estava no campo de batalha. Então novamente Kuririn e Piccolo se juntam contra o Nappa. Piccolo e Kuririn faziam uma espécie de clones, e atacavam o Nappa simultaneamente. Porém Nappa mesmo em uma extrema desvantagem, ele ainda dava conta de todos. A luta estava acontecendo, socos e chutes sendo executados com uma extrema velocidade. Então Nappa se irritava com isso, e ele mandava o Kuririn para o chão junto aos seus clones. E em seguida o mesmo acontece com Piccolo. Então vendo isso, Gohan se irritava e atacava o Nappa. Porém Nappa percebia e também partia para cima de Gohan, até que Gohan conseguiu acertar um chute na cabeça de Nappa fazendo ele voar longe, e isso deixava Piccolo e Kuririn impressionados. Porém em meio àquilo, Nappa se levanta mais uma vez, porém desta vez ele estava extremamente irritado, e ele carregava seu ki para um ataque mortal. Ele juntava bastante energia, até que Nappa se preparava para lançar seu ataque direcionado ao Gohan, até que Nappa atacava, e uma enorme energia era lançada, fazendo todos ficarem nervosos pela situação. Porém antes daquele ataque chegar até o Gohan, Piccolo se colocava na frente de Gohan e ele recebia o ataque em cheio. Piccolo gritava de dor, já que aquele ataque foi bastante mortal, então Piccolo morria diante de Gohan, fazendo Gohan ficar irritado pela morte de Piccolo. Gohan gritava de raiva, enquanto que o radar do Vegeta detectava um poder maior que o normal vindo de Gohan. Nappa ficava surpreso e perguntava se Gohan ainda vai querer lutar. Então Gohan gritava, mas sem ko, e ele carregava uma grande quantidade de ki, enquanto que Vegeta
Vegeta via o poder de Gohan. Vegeta falava que o poder desse moleque está aumentando, até que Vegeta falava que o poder dele é de 2800, esse moleque consegue aumentar seu poder de repente, então Gohan lançava o seu Masenko, porém Nappa rebatia o poder de Gohan, destruindo uma montanha, e com isso Nappa sentia o seu braço dormente após ter rebatido o Masenko de Gohan. Então Vegeta falava que o seu poder está diminuindo, parece que usou toda a sua energia nesse ataque. Então Nappa se aproximava de Gohan, enquanto que Gohan não tinha mais energias para lutar. Então Nappa se preparava para esmagar o Gohan, enquanto falava que queria ver a cara do Kakaroto ao ver o seu filhinho esmagado, então Nappa pisava. Porém Gohan havia desaparecido, então eles viam o Gohan em uma nuvem, e ao olhar para cima, Kakaroto estava lá. Então Vegeta fala que até que fim apareceu Kakaroto. Então Goku olhava em volta e via quase todos os seus companheiros mortos. Então Goku elevava o seu Ki, e isso deixava todos impressionados com o atual nível de Goku. Nappa perguntava ao Vegeta sobre qual é o poder de luta do Kakaroto. Então Vegeta fala que era mais de 8000, Nappa ficava bastante surpreso e ele falava que isso só podia ser um engano. Então Goku falava para não se precipitarem, porque ainda eu não usei o Kaioken, então Nappa partia para cima de Goku. Porém Goku desviava facilmente de todos os ataques, então Goku humilhava o Nappa. Então em um movimento rápido Goku golpeia o estômago de Nappa, fazendo ele quase morrer apenas com esse golpe. Então enquanto isso, a minha nave que estava indo em direção da Terra, um comando de retorno era feito. Eu me perguntava sobre do que se tratava isso. Então eu vi as coordenadas e a nave estava voltando para onde eu estava quando eu cheguei a esse mundo. Eu fico irritado com isso, porém logo em seguida eu fico um pouco nervoso, já que se ela está voltando, alguns ficou sabendo do que eu fiz, mas que droga. Então eu comia todas as frutas que eu tinha pego, para estar preparado caso Frieza esteja me esperando lá. Então na base, alguns soldados falavam que aquele Saiyajin descumpriu o contrato e ele está indo em direção do planeta Terra, aonde Nappa e Vegeta foram. Então Frieza falava que esses Saiyajins não valem nada, já coletamos informações suficientes, ao que parece os Namekusejins têm algum envolvimento com essas tais esferas do dragão. Então vamos para Namekusei, lá vamos ter as respostas que precisamos. Então enquanto isso, a minha nave pousava na base, e Dodoria e Zarbon estavam me esperando. Zarbon me perguntava o porquê de eu estar fugindo da sua missão. Porém eu falava que tinha deixado os soldados cuidarem daquele planeta, eu apenas queria ver o planeta Terra daí perto. Então Zarbon dava um suspiro e ele falava que o Lord Frieza te deu mais uma chance, mas desta vez nós vamos para um planeta chamado de Namekusei, então prepare-se. Então eles partiam, e eu fico bastante irritado, porém eu me controlo pois eu não quero chamar muita atenção e também eu estava na base deles. Porém eu tinha certeza que eu poderia matar aqueles dois, mas é melhor esperar o momento apropriado. Então depois de ter comido as frutas eu tinha um poder bastante alto, equivalente a 300 mil de poder de luta, e isso me deixava um pouco confiante, porém Frieza é o único aqui que ainda pode me matar. Então eu me preparava para partir a Namekusei. Então enquanto isso no planeta Terra, Vegeta havia sido derrotado pelo Goku e seus amigos, então Vegeta consegue fugir, voltando para a base. Enquanto que Goku estava bastante ferido, uma batalha extremamente épica havia acontecido, todo o lugar estava completamente destruído, então se passam bastante tempo, Goku já estava recuperado, e seu objetivo era ir para Namekusei, atrás das esferas para ressuscitar seus amigos. Com isso Bulma, Kuririn e Gohan já haviam partido na frente para Namekusei. Então enquanto isso, Vegeta já havia se recuperado, então ele tentava entender a situação em que estava. Então Goku ficava provocando o Vegeta, falando com você Saiyajins são patéticos, Raditz e também o Nappa foram mortos. Aí também, Frieza estava bastante aborrecido por vocês terem partido sem avisar, porém Vegeta não dava a mínima, até que Kui falava que porém, Frieza ficou feliz ao saber das esferas, então Vegeta fica surpreso pois Frieza havia escutado tudo pelos rastreadores e com isso Frieza tinha partido para Namekusei. Então Vegeta falava que se não fizesse nada ele seria escravo do Frieza pelo resto de sua vida. Então, Vegeta entrava em sua nave e partia para Namekusei. Então Goku estava a caminho. Kuririn, Bulma e Gohan já estavam lá, eu já estava perto de chegar, e Vegeta tinha acabado de partir também. Então se passam algumas horas, e com isso Bulma e Kuririn comemoram o sucesso ao chegar em Namekusei. Porém logo em seguida uma nave também chegava, e Kuririn reconhecia a nave, e ele falava que era a nave do Saiyajin. Bom pessoal, essa teoria foi feita nas pressas, pois eu tô fudido de tempo, então é isso. A teoria de 1 hora vai ser de DXD, então aguardem.